Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Gilson Azevedo e no tutorial de hoje eu estarei ensinando vocês a criar uma arte para Black Friday do zero. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ativa as notificações, porque eu sempre trago novidades aqui dentro do canal relacionadas ao mundo do design gráfico. Então vamos para a tela do meu computador para que a gente possa iniciar a nossa aula. Então, o projeto que nós vamos estar criando aqui do zero vai ser esse projeto aqui. Logo de início, eu já quero deixar a informação de que eu não sou patrocinado pela Pichau. Eu apenas escolhi criar uma arte usando informações deles para que durante o vídeo eu fale também um pouco da minha experiência de compra com a empresa. É uma empresa que eu indico vocês estarem comprando peças de computador, embora a maioria das pessoas digam que a Pichau demora muito para entregar suas mercadorias. A verdade é que não é culpa da Pichau na demora da entrega da mercadoria. Por exemplo, quando eu comprei as peças do meu computador, eu trouxe essas peças para a minha cidade, no Maranhão, através de uma transportadora chamada Jadlog. A Jadlog e o Correio disputam entre si para ver quem demora mais para entregar a mercadoria. Então, se você for comprar na Pichau, escolha bem qual transportadora vai estar levando a sua mercadoria. Eu não indico a Jadlog. Eu já comprei diversas vezes no Mercado Livre e em outros sites com a Jadlog fazendo a entrega e eles demoram absurdamente para entregar o pedido. Então, geralmente essas entregas demoradas estão relacionadas com a transportadora e não com a empresa em si. Então, aqui nós temos um background, onde o fundo desse background nós vamos utilizar o fundo, né, como a parede, vai ter uma textura, vamos adicionar curvas e um efeito aqui de desfoque, passando aqui um traçado com o nosso brush. Após isso, nós vamos criar aqui, ó, o nosso tema. Vou tirar aqui essas partes, vamos criar aqui o nosso tema, que vai ser essa primeira parte com o nome Black Friday, um show de ofertas. Essa parte aqui vocês vão ter que prestar atenção, porque nós vamos acender as letras para trazer essa sensação, um recurso que já é muito conhecido dentro de projetos para promoções de Black Friday, né? Trazer essas cores com luminosidade para chamar a atenção do consumidor e mostrar que há uma oferta imperdível dentro daquele anúncio. Então a gente vai fazer isso aqui do zero. Eu vou mostrar para vocês a técnica correta para acender a letra. Vou mostrar para você também que tem que ter um efeito de luz por trás para ficar mais realista ainda. Vou ensinar vocês a fazer esse recorte aqui, ó, nesse retângulo, aonde nós vamos criar também do zero. Então tudo aqui vai ser do zero. Então, para iniciar aqui o nosso projeto, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos vir em File, vamos vir em New, ou então você aperta Ctrl N no seu teclado para abrir rapidamente o Photoshop. Lembrando, a versão que eu estou utilizando aqui para criar essa arte é o Photoshop 2021. E se você estiver utilizando uma versão anterior, o processo de criação é o mesmo, não muda nada. Então o que você vai fazer? Vai colocar em Web, e em Web você vai colocar 1080 por 1080. Aqui na caixa de novo documento tem uma informação para dar para vocês. A resolução você deixa em 72. Se por algum eventual motivo você já criou um outro projeto aqui na parte de web e sem querer desmarcou a opção de artboard, quando você tiver desmarcado ela, você vai ver que na parte de web as outras opções de modos de cores vão estar aparecendo, e quando você ativa o artboard, somente a opção RGB vai estar aparecendo para você. Então, sempre que você for fazer essa criação, certifique-se se o modo de cor está em RGB, para que após você finalizar a sua arte, ou seja, seu projeto, você não encontre diferenças de cores nas redes sociais ou qualquer meio de vinculação que você for postar essa imagem. Eu costumo calibrar o meu monitor para que não encontre diferenças entre o resultado que eu estou vendo no meu monitor e o resultado que os usuários vão ver em seus dispositivos móveis ou em qualquer tipo de meio de televisão. Então aqui nós vamos, após ter feito toda essa configuração, dar um Create para criar o nosso Artboard. O Artboard é toda essa área aqui, e se você clicar aqui no Artboard, ó, dá para minimizar ele. Você pode dar um Ctrl J para duplicar, e você vai ter dois artboards aqui dentro. No caso, nós vamos trabalhar só com um e eu vou dar aqui um delete. Inicialmente, quando eu faço um projeto, eu gosto sempre de criar ou uma nova layer ou um solid color.
Nesse caso aqui eu vou clicar na layer que vem original pré-definida e vou dar um Ctrl Shift N para criar uma nova layer. Fazendo isso, nós vamos na pasta dos arquivos que eu estou deixando para vocês fazer download, e o primeiro conteúdo que nós vamos pegar aqui nessa pasta vai ser o nosso fundo de parede. Vamos pegar ele, arrastar e jogar aqui dentro do Photoshop. Fazendo isso, nós vamos segurar a tecla Alt no teclado. Se essa opção aqui sua não tiver ativada, ativa ela para ficar mais prático de você trabalhar, porque quando você não ativa essa opção, a sua imagem vai distorcer dessa forma, e no caso não é isso que a gente quer. Agora, se não tiver desativado e você não quiser perder tempo indo lá e ativar, é só segurar Shift no teclado, depois Alt, ó, e você vai estar aumentando a imagem, controlando a proporção. Então, eu gosto de trabalhar já dessa forma aqui, com isso selecionado, porque ameniza aí o meu sufoco na hora de estar trabalhando. Então, eu vou deixar aqui bem certinho, ó, encosta aqui, dou um Enter. Vou dar aqui um Ctrl 0 e aqui nós já adicionamos o nosso fundo. Aqui no nosso projeto original, no nosso fundo, além disso, nós temos uma textura. Essa textura também está disponível para vocês. Então vamos entrar dentro da pasta dos arquivos, vamos pegar a nossa textura, arrastar e jogar lá dentro do Photoshop. Essa textura nós vamos dar aqui um Ctrl- no teclado. Vamos segurar Alt e aumentar ela de tamanho, lembrando aquela regrinha que eu falei para vocês ainda agora, ou deixo isso aqui ativado, ou segura Shift e Alt para arrastar mantendo a proporção, e vamos dar um Enter. Aqui vocês percebem, ó, que a nossa textura ela não está permitindo a gente olhar o fundo, algo que está diferente aqui, ó, no nosso projeto original. Por que que isso está ocorrendo? Porque essa textura nós precisamos ativar, ou seja, mexer nas opções de Blend Mode no Photoshop, para tentar esconder os pontos mais escuros e mostrar aquilo que há mais tom de luz dentro da textura. Para fazer isso, você vai segurar a imagem e vai vir aqui em cima. Nessas primeiras opções aqui, nós vamos trabalhar escondendo os pontos de luz, ou seja, aquilo que tem mais tons de brancos aqui dentro, ele vai sumir, ou seja, o Photoshop vai tentar esconder. Já nessa parte aqui, o Photoshop vai tentar manter aquilo que há de mais luz e esconder tudo que há de sombra, ou seja, todos os tons mais escuros que estão presentes nessa imagem vão sumir. Aqui desse ponto para esse vai fazer isso, e desse ponto para esse vai esconder os pontos com mais luz, ou seja, os pontos que tem mais claridade. Nesse outro termo aqui, ele vai fazer o meio termo intercalando entre os dois, sombra e luz. Mas aqui nessa imagem nós vamos trabalhar com a opção de diferença e vai ficar dessa forma. Após colocar em diferença, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mexer nas curvas dessa imagem para que a gente possa aplicar um efeito, igual a gente colocou aqui, ó. Eu tenho uma curva onde aqui embaixo eu tenho um impulso de 60 e um anti-impulso de 24. E lá no nosso projeto a gente vai ter que fazer a mesma coisa, ou seja, o mesmo efeito. Então a gente vai vir aqui, vai adicionar as curvas. Se você não quiser ir nesta opção, você pode também ativar aqui, ó, o Window, e você vai vir aqui em Window e vai vir aqui na parte de ajustes. Essa parte de ajustes, quando você ativar, ela vai abrir essa caixinha aqui. E a opção de curvas vai ser essa que tem esse ícone aqui, ó. Quando você triscar, ela vai abrir dentro do Photoshop. Agora, uma vez que a gente adicionou essas curvas, nós temos que dizer ao Photoshop que essas curvas, quando a gente for controlar, ela só pode mexer nessa textura, ou seja, nessa imagem. Para que isso aconteça, você pode vir aqui, ó, segurar o Alt e vai aparecer esse ícone, ó. Passa no mouse bem aqui e quando você triscar, essa curva vai se autoajustar somente a essa textura. Isso quer dizer que tudo que eu controlar aqui só vai ser aplicado nela. Agora, se você quiser fazer isso rapidamente, sem passar o mouse aqui, é só segurar Ctrl Alt G no teclado e pronto, acontece a mesma coisa. Agora, se eu vir aqui, ó, escurecer mais um pouco, ó, e trazer um pouco mais de luz, vai ficar dessa forma. Então isso aqui é um controle de ajuste que você vai fazendo com calma. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, em 64. Eu não vou deixar igual está no projeto original. E após fazer isso, agora a gente vai apertar Ctrl Alt Shift e N no teclado para criar uma nova layer. Criando essa nova layer, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir nas ferramentas de Brush, que para ativar rapidamente aqui no Photoshop,
é só você apertar a letra B. Clicando com o botão direito, você vai deixar o hardness em 0 em um dos pincéis gerais do Photoshop. Você pode até pegar um que já tem um hardness em 0. Fazendo isso, você pode segurar Alt, clicar com o botão direito e aumentar o tamanho do brush. Ou então você vem por aqui, vai em Size e coloca o tamanho que você desejar. Caso por algum eventual motivo essa pré-visualização não esteja aparecendo, isso significa que a tecla Caps Lock do seu teclado está ativada. Quando você desativa, a pré-visualização vai aparecer. Vamos aumentar o tamanho e vamos passar aqui embaixo, ó. Mas antes disso, vamos controlar a opacidade desse pincel vindo aqui em cima, deixando em 77%. Colocou em 77%, agora a gente vai passar o mouse aqui, ó. Só que aqui eu passei o mouse e veio a cor roxa. Não é essa cor que eu quero. O que eu quero aqui é um tom de preto para criar um sombreado. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos vir aqui nas opções de cores e colocar preto. Se você não quiser perder tempo e adicionar preto e branco aqui, é só apertar a letra D no teclado e automaticamente vai acontecer isso. Aqui eu vou dar um Ctrl Z e agora eu vou passar o meu sombreado vindo aqui embaixo, ó. Eu tenho que estar aqui, ó, com a layer selecionada. Vamos ativar aqui o brush. E agora eu vou passando aqui para criar o sombreado, ó. Feito isso, eu vou colocar aqui em 25% de opacidade. Vou pegar nessa primeira layer, vou segurar Shift no teclado, dou um trisco lá embaixo e aperto Ctrl G para criar um novo grupo aqui dentro do Photoshop. Criar grupos quando você está criando algum tipo de projeto é essencial para que você possa manter uma organização. Aqui eu vou colocar o nome de fundo e primordialmente esse grupo vai ter a letra maiúscula. E eu vou já explicar para vocês mais na frente porque o primeiro grupo eu coloco em letra maiúscula. Bom, uma vez tendo feito isso, agora o que a gente vai fazer? Criar o nosso tema, que vai ser esse retângulo com essa luz junto com o texto. Para fazer isso vai ser bem prático. A primeira coisa que nós vamos fazer é ativar a ferramenta de texto no teclado com a letra T. Já vamos deixar essa letra aqui em branco para a gente pré-visualizar ela melhor. E na ferramenta de texto vocês vão baixar uma fonte que vai estar com os arquivos, que é chamada de Champions. Essa fonte é bastante utilizada. Você vai clicar sobre ela, agora dá um clique aqui dentro e vamos colocar o nome Black. Esse nome você vai dar um Ctrl T depois, com a Move Tool aqui selecionada, vai segurar Alt e aumentar de tamanho. Sempre lembrando, mantenha as proporções para que o seu texto não venha a distorcer e deixar o seu design aí totalmente feio. Então vamos deixar mais ou menos desse tamanho. Você vai segurar agora a tecla Alt no seu teclado. Você vai ver, ó, que o ponteiro do mouse vai mudar o ícone, ó, e você vai segurar, arrastar e vai criar uma cópia. Se você não quiser fazer isso, dá um Ctrl J e arrasta a cópia aqui para baixo. Fazendo isso, você vai colocar o nome Friday no de baixo. Agora a gente vai levantar ele um pouquinho mais. Vamos segurar os dois textos aqui, ó, com Ctrl no primeiro e Ctrl no segundo. Após fazer isso, com a Move Tool aqui selecionada, você vai triscar nessa seta para alinhar os textos na mesma posição. Triscou, pronto, agora estão todos os textos na mesma direção. Eu vou dar um Ctrl G e nesse primeiro grupo eu vou colocar o nome de tema. Esse aqui vai estar com a letra maiúscula. Agora dentro a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o nome Black, Ctrl G e com letra minúscula nós vamos colocar texto 1, no de cima Ctrl G, texto 2. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui, ó, eu só coloquei em minúsculo porque o que acontece? Quando eu estou trabalhando com arquivos no Photoshop, ou seja, com grupos, eu sei que tudo que está em maiúsculo vai ser o meu grupo principal. E os grupos em minúsculos são os grupos que estão dentro do grupo principal. Assim, eu tenho uma maior organização. No texto 1, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos triscar em cima dele e aqui nós vamos ter um comando de fio. O que é o fio? O fio é todo o preenchimento do seu shape, da sua layer, do seu arquivo, seja lá o que for que você estiver trabalhando. Fio é o preenchimento total que vai acoplar toda a cor no objeto. Aqui no caso do nosso texto, vai ser essa parte em branco aqui, ó. Isso quer dizer que se eu colocar aqui em 0, vai sumir por completo. Fazendo isso, nós vamos clicar duas vezes rapidamente em cima da layer. Vamos vir aqui na opção de Stroke. O Stroke é a borda do texto e quando a gente ativar ele vai ficar dessa forma.
No seu caso não vai ficar igual tá aqui, porque uma vez ativando você tem que triscar em cima e ajustar aqui as opções para mostrar como esse stroke vai aparecer. No stroke aqui você vai deixar em 4 e vai dar um OK. O nome Friday você vai fazer a mesma coisa, fio em 0. Se você não quiser fazer por aqui, essa mesma opção vai ter aqui, ó, clica 2 vezes rapidamente e o fio vai estar aqui, ó, bota em 0, stroke, e como a gente já tinha adicionado anteriormente número 4, ele já vai estar pré-definido aqui. A cor você vai triscar aqui e vai deixar em branco. Após fazer isso, dá um OK. Se a gente quiser, por exemplo, adicionar esse efeito de luz aqui, geralmente o que a maioria das pessoas fazem é o seguinte: clica em cima do texto, vê nessas mesmas opções e vai adicionar o Outer Glow. Só que quando você adiciona por aqui, olha só o que acontece, ele aplica o efeito, mas ele não parte para a parte de dentro. Por que que isso acontece? Porque nós estamos trabalhando com o stroke, então automaticamente quando você faz isso, essa parte não vai aplicar do lado de fora, ou seja, do lado de dentro. No caso aqui, você deixa do jeito que está, e aonde nós vamos aplicar esse efeito já vem ser na parte de texto. Então você vai clicar 2 vezes no grupo do texto, vai ativar essa opção e agora você percebe que o efeito de luz está tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro. Vamos clicar agora nas configurações e fazer os ajustes. Nessa primeira parte você vai controlar a opacidade, ou seja, a forma como esse efeito vai aparecer. No primeiro você vai deixar aqui, ó, em 95, em Noise você deixa em 0%. Em Blend Mode, caso esteja em normal, você vai colocar em Screen. Nessa parte de Spread, você vai colocar em 3%, porque se você colocar mais, olha só o que vai acontecer. Então a menos vai sumir, e se você colocar em 3 vai ficar padrão igual eu estou fazendo aqui. Na parte do Size, ou seja, que é a distância que esse efeito vai estar sendo aplicado, se você aumentar, ó, vai ficar dessa forma. Aqui no caso eu quero um procedimento somente de 16. No Anti-Alias você não vai deixar ele marcado, e no contorno você deixa esse que vem por padrão. No range 50 e nesse último deixa em 0. Fazendo isso você vai dar um OK e agora vai vir no segundo. Por padrão, como a gente já criou o efeito anteriormente, quando você clicar 2 vezes e ativar ele lá novamente, automaticamente os mesmos ajustes que você fez vai ser aplicado. Caso não se aplique, você vai ter que fazer as mesmas configurações do zero. Aqui no caso a cor eu vou deixar em azul e vou dar um OK. Para mim não ter que procurar essa cor lá, eu vou vir aqui, ó, selecionar o código hexadecimal, vou dar um Ctrl C, depois eu dou um OK, venho no outro e vou mudar a cor também. Então venho aqui, clico em cor, dou um Ctrl V e a cor vai estar sendo adicionada aqui da mesma forma que está embaixo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos vir nas ferramentas de formas e aqui tem um procedimento que eu vou fazer que já é do Photoshop 2021. Esse procedimento aqui não tem no Photoshop 2020, mas eu vou ensinar como faz no Photoshop 2020. Então vamos lá. Vamos criar um retângulo aqui, ó, em volta do texto. Vamos vir aqui, ó, diminuir um pouco a opacidade dele para olhar como é que ele está aqui, ó. Vamos dar uma centralizada aqui melhor. E a gente vai ter que fazer esse contorno aqui, ó, esse arredondamento. Então aqui eu vou dar um Ctrl T, diminuir um pouco mais aqui. Segurando o Shift aí ou desativando essa opção, você vai poder aqui, ó, arrastar de forma livre, sem ser mantendo o padrão dessa forma aqui, ó. Então aqui eu diminuo mais um pouco, aumento mais aqui. E agora eu posso aumentar a opacidade. Aqui o que a gente vai fazer? Com a ferramenta de formas ativada ou então vindo em Windows e ativando o painel de propriedades, você vai desativar o fio. O fio eu já expliquei o que é o preenchimento do seu arquivo, ou seja, do seu objeto. E triscando aqui em fio você vai colocar em transparência. Na parte de stroke nós vamos deixar na cor branca. Esse stroke nós vamos deixar aqui no pixel em 4% e dar um Enter. Você vai ter essas mesmas opções também no Photoshop 2020 nas opções anteriores. O que a gente vai ter que trabalhar aqui depois é com arredondamento. Se eu colocar aqui 5 e soltar, esse arredondamento vai se aplicar em todos os cantos e vai ficar dessa forma. No caso aqui eu ainda não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Antes de arredondar, eu vou dar um Ctrl J para essa layer se duplicar.
vou dar um Ctrl T e aumentar ela aqui de tamanho, ó. Aqui no caso, para aumentar de tamanho, você segura Alt, você vai perceber, ó, que não vai ficar igual. E aí, nesses casos, você vai vir na forma livre aqui, ó, ajustando isso, ó, até ficar em um formato padrão e bem aceitável. Aqui para mim, nessa posição, ó, eu acredito que já está bom. Acho que no caso aqui tem que aumentar um pouquinho mais, pouquinha coisa. Segurar Shift Alt para aumentar dos dois lados. Vou dar um Ctrl mais aqui para me olhar melhor como é que está. Vou vir diminuindo. Dessa forma aqui já está bom. Agora o que a gente vai fazer? Aqui no Photoshop 2021, se eu selecionar as ferramentas de formas e tiver essa lei aqui ativada, olha só o que aparece aqui. Aparece as nossas opções de contorno igual tem no Illustrator. Então o que eu posso fazer? Eu posso triscar nela e fazer o arredondamento. Depois eu venho na de baixo, ferramenta de formas, arrasto e faço o arredondamento também. No caso do seu Photoshop, se for uma versão anterior, você vai fazer isso pelo painel de propriedades, que eu já ensinei a ativar. Vem o Windows e ativa aqui a propriedades. Então vamos lá. Aqui tem uma coisa que vocês têm que entender. O mesmo grau circular que você vai colocar nessa parte não vai ser o mesmo grau que você vai colocar em cima. Porque se você colocar igual, vai aparentar que não está perfeito, ou seja, não vai ficar 100% simetricamente falando igual. Nesse de cima aqui, ó, suponhamos que eu coloque 10 e dê um Enter. Quando eu der o Enter, ó, já vai fazer o arredondamento. Então isso quer dizer que na segunda opção, se eu colocar 10, não vai ficar legal, ó. Vou soltar, o arredondamento vai se aplicar nos dois e vocês vão perceber a diferença. E qual é a diferença? Aparentemente o de dentro está mais redondo do que a parte de fora. Então vocês têm que tomar cuidado com essa parte. Então você vai vir aqui, ó, por exemplo, colocar 8, vai soltar e o arredondamento vai mudando, ó. Vou colocar 5 para ver se fica melhor. Aí vocês percebem que está ficando bem melhor. Então vocês vão ter que encontrar já na versão do Photoshop 2020 o ponto certinho para que vocês possam fazer o arredondamento. Já no caso da versão 2020, eu não preciso fazer isso. Lembrando que quando você for fazer aqui o arredondamento em todos os cantos, o seu botão de linkar os 4 cantos tem que estar ativado aqui, ó. Se não tiver ativado, só vai se aplicar aonde você está adicionando a porcentagem, ou seja, o pixel. Então eu vou desativar aqui também e vou fazer já utilizando as opções do Photoshop 2021. Então vou arredondar aqui um pouquinho. Vem no segundo, arredondo mais, ó. E eu posso ir a olho nu fazendo isso, ó. E eu encontro muito mais facilidade para criar o arredondamento, ó. Posso vir mais, ó. E aqui para mim já está bom, ó. Vocês percebem, ó, que o arredondamento ficou bem legal, ó. Ficou simetricamente falando perfeito. Não tá 100% porque tem que fazer mais ajustes aqui. E eu não vou ficar fazendo esse ajuste para que o vídeo não fique tão longo assim. Fazendo isso, nós vamos segurar os dois, Ctrl G. Vamos colocar aqui o nome de Shape. Ou pode colocar o nome que você desejar. Vou clicar em cima e vamos aplicar aqui o Outer Glow. Clicou em cima, ativa o efeito e esse eu vou colocar vermelho. Você pode colocar a cor que você desejar, vai depender do tipo de projeto que você está fazendo. Fez isso, você vai criar uma máscara de recorte nesse shape. Só que a máscara de recorte você não vai colocar ela dentro do próprio shape, vai ser no grupo. Vem aqui e ativa. Agora a gente vai adicionar essa informação aqui, ó, que no caso vai ser um show de ofertas. Então vamos lá, vamos digitar o nome um show de ofertas. A fonte que nós vamos utilizar vai ser a mesma de cima. Agora vamos dar um Ctrl T e aumentar de tamanho. Vamos deixar aqui, ó, nessa opção. Vou vir aqui no shape, vou dar uma ajustada nele melhor aqui, ó. Segurando o Shift. Caso eu vou aumentar mais, ó. E dou um Enter. Aí aqui a gente vai dar Ctrl T, descer um pouco mais, ó. Vamos segurar, ó, Shift nele, Shift no último grupo e vamos centralizar aqui, ó, para que fique tudo na mesma posição. Após fazer isso, você vai precisar fazer uma observação. Você vai pegar o shape, segura Ctrl e pega o nome show e a olho nu você vai controlar o distanciamento aqui, ó.
O que que o Photoshop fez? Ele está colocando um distanciamento padrão, ou seja, um distanciamento onde o ponto de distanciamento é entre o F e essa parte e a ponta do Y e essa. Visualmente falando, você percebe que o texto central não está 100% centralizado. Então, com os dois aqui selecionados, você vai fazer isso, ó. Com o teclado, você vai dar um toque para o lado e vai ver se já ficou legal. Percebeu que não está legal? Dá mais um toque. Aí você vai vendo qual é a posição ideal para que isso aqui, ó, fique centralizado com o texto de dentro. Pronto, fez isso. Nós vamos selecionar a máscara de recorte. Vamos pegar aqui, ó, ferramenta de seleção e vamos criar uma seleção aqui, ó, pegando dessa parte até bem aqui, ó, vindo dentro do texto. Fazendo isso, você vai ativar o brush e vai apagar essa área aqui, ó. Você vai ter que estar aqui, ó, com a cor preta ativada. Fez isso, apagou, você vai dar um Ctrl D e aqui a gente já fez o recorte. Se você perceber que tem que fazer algum ajustezinho aqui, ó, de posição do texto, é só dar um toquezinho básico, pronto, já tá legal. Fazendo isso, agora a gente vai clicar no texto, vamos adicionar um bevel. Esse bevel no estilo você colocar o Inner Bevel, aqui você vai deixar em Motion. No Depth você vai deixar 100%, Size 0,8 e aqui nós vamos deixar o ângulo em 90 graus e essa parte 30. Anti-Alias não ative. Nas opções de contorno deixa o padrão e aqui em Highlight você vai deixar em Screen e em Shadow Mode Multiply. Opacidade 50% e na opacidade de baixo 33%. A cor você vai deixar em azul, bota esse código aqui 00FCFF ou a cor que você desejar, ou seja, eu indico para que fique legal, você adicione a mesma cor que está em cima, ou seja, para manter um pouco de simetria nas coisas. Vamos dar um OK. Ok, aqui já está legal, ó, dessa forma. E aqui a gente já criou um efeito no texto e vai ficar dessa forma. Fazendo isso, minimiza o tema. E agora nós vamos ativar os nossos grids para que a gente possa alinhar as coisas melhor aqui dentro. Para ativar os grids e criar aqui eles rapidamente, você vai vir em File, New Guide Layout. E o seu vai vir assim, ó, por default, se você nunca tiver utilizado. Vai vir ativado só essa coluna. Você vai deixar na primeira em 3. A segunda você ativa, coloca 3 e embaixo você deixa em 0, porque não é viável adicionar isso aqui. Na margem você vai colocar 75% em todas elas. Ó. Esse 75% não é uma regra, assim como utilizar grid não é regra. Eu gosto de utilizar porque eu gosto das coisas 100% alinhadas. Fez isso, você dá um OK, está aqui o nosso grid. Nosso grid está na cor azul. Nem sempre fica legal trabalhar com o grid dessa cor. E nesses casos você pode dar um Ctrl K, vai vir aqui nas opções de guias e grids, vai triscar sobre ela. E essa aqui, ó, você deixa em branco, a parte do artboard em branco também, para que fique dessa forma aqui a gente possa trabalhar melhor olhando as coisas. Após ter ativado nosso grid, nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui na pasta dos arquivos, vamos pegar o logo da Pichau, arrasta e joga aqui dentro. Lembrando, eu não sou patrocinado pela Pichau. Vou diminuir ele aqui, ó, e vou deixar bem aqui no centro. Vou dar um Enter. Vocês percebem que o nome Pichau não está aparecendo? A gente vai resolver isso rapidamente. Dá um Ctrl J. O de baixo, ó, você clica 2 vezes, vem em Color Overlay e deixa na cor branca. Para ativar a cor branca, você tem que triscar em cima. Após ativar aqui, vem aqui e adiciona a cor. Vou dar um OK. E o de cima, você vai ativar a sua borracha aqui, ó. Vai triscar, como está em Smart Object, vai aparecer essa imagem. Você dá um OK e você apaga aqui, ó. O hardness da sua borracha tem que estar em 100%. Você pega bem aqui e apaga. Para ficar legal, você vem nesse aqui e vai apagar essa parte aqui desse lado, ó. Pegando somente na partezinha da bandeira, ó. Vai fazendo aí com calma. Fazendo isso, segura os dois, clica com o botão direito e converte em Smart Object. Agora vamos lá em Blend Mode e fazer isso aqui, ó. Vamos mexer nas opções de cores aqui, ó. Vamos deixar bem aqui em Soft Light, Ctrl J, Ctrl J novamente para ficar dessa forma. Esse de cima aqui eu vou mexer na intensidade aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui tá bom. Vamos dar aqui um Ctrl G
Vamos colocar o nome do grupo de logo. A intensidade aqui, como esse efeito está aparecendo, eu não estou gostando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar eles, ó, Ctrl G, coloco o nome logo novamente em minúsculo. Eu vou adicionar aqui uma curva. Só ver aqui o primeirinho. Tá tudo igual em Soft Light. Vamos adicionar aqui a nossa curva. Lembrando, pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ativa a notificação e deixa um like aí no vídeo para dar aquela força e me motivar a trazer mais vídeos aqui para vocês. Aqui na curva eu vou escurecer ela um pouco e trazer um pouco mais de luz, ó. Agora eu fecho aqui e essa intensidade aqui já está legal para mim, ó. Fazendo isso eu vou dar um Ctrl 0. Aqui, ó, eu acabei não apertando aqui a parte de ajuste, você vai dar um Ctrl Alt G para que o ajuste se aplique somente na logo. Agora eu minimizo, pego o tema, Ctrl ponto e vírgula, dou um Ctrl T em todo o grupo e aumento ele de tamanho, ó, e vou colocar bem aqui nessa parte, ó. Deixo aqui, posso dar até aumentar mais aqui o tamanho, ó. Agora eu dou um Ctrl 0 e agora nós vamos adicionar o produto. Nós vamos na pasta dos arquivos, vamos pegar aqui o produto, arrasto, jogo ele aqui dentro e nós vamos fazer um recorte nessa imagem. No Photoshop 2021, para recortar rapidamente, você pode apertar Ctrl F e vir nas opções de Quick Actions. O seu vai vir aqui dessa forma, por padrão. Aí você vai clicar em Quick Actions e vai mostrar essas opções aqui, ó. Você vai dar um aplicar e agora ele vai fazer o recorte. Após fazer o recorte, feche isso daqui. Vocês vão perceber, ó, que algumas partes aqui, ó, do produto não tá legal, ou seja, tá aparecendo umas partes brancas aqui, ó. Eu vou diminuir aqui o tamanho do tema, deixar ele aqui menor, trazer mais para cá. A gente ainda vai mexer nesse tema. Ctrl T, trago o produto aqui para essa parte e vamos fazer o seguinte, ó, você vai segurar Ctrl, vai triscar aqui, ó, na máscara e vai criar uma seleção. Após criar a seleção, você vai apertar Ctrl I para inverter a seleção, no caso é Ctrl Shift I, vai ativar o seu brush, vai triscar na máscara e vai apagar aqui essa área, ó, com a cor branca, ele só vai apagar o que está do lado de fora. Você vai dar um Ctrl D, vai perceber que ainda não está legal, então o que eu indico? Trisca, vai criar a seleção, Ctrl Shift I, você vai vir em Select, Modificação e vai colocar em Expandir. Para expandir, você vai colocar em 1% e vai dar um OK. Agora você passa o brush para apagar, dá um Ctrl D e agora ficou legal. Aquelas partes brancas não estão mais aparecendo na borda do recorte. Fez isso, a gente vai dar um Ctrl G, vai colocar o nome aqui produto ou imagem, tanto faz. E agora vamos colocar aqui, ó, as informações. Para mim não perder muito tempo, eu vou pegar aqui, ó, vou dar um Ctrl C nesse texto. Vou vir para cá. Lembrando, esse SSD aqui da Pichau é um SSD muito bom. Se vocês comprarem, vocês não vão se arrepender. Eu utilizo o mesmo modelo. No caso, o que eu tenho aqui é um de 512 GB que a Pichau vende. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai vir nas opções de fio aqui, ó, selecionando a nossa ferramenta de formas. Vai ativar a cor vermelha. Vamos criar uma forma bem aqui nessa posição. Clica e arrasta, vindo mais ou menos até aqui. Vamos pegar a ferramenta de texto, dar um trisco aqui dentro e vamos colocar a fonte de texto Popping, que também vai estar disponível para vocês fazer o download. Vou dar um Ctrl V naquele texto. Agora eu trago ele aqui para cima, Ctrl T, vou aumentar de tamanho, ó. Deixar ele aqui dessa forma, trago mais para cá e agora venho aqui no nosso retângulo que a gente criou e segurando o Shift eu vou fazer isso aqui, ó. Sempre lembrando que se aqui estiver desativado, não precisa segurar Shift. Vou dar um Ctrl mais para me ver melhor. Trago para cá. Dessa forma está bom. No nosso aqui, ó, vocês percebem, ó, que a nossa forma aqui, o nosso retângulo, ele tá mostrando um pouco do fundo. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui no projeto, ó, e vai fazer o seguinte. Vamos pegar o retângulo e colocar em Soft Light e dar um Ctrl J. Pronto. Agora a gente criou aquele mesmo efeito que está lá no outro projeto. Vamos pegar isso aqui, Ctrl G, vamos colocar o nome de texto informação. Eu coloco geralmente só assim, minimizo.
maximizo aqui, ó, seguro o Shift, Ctrl G para criar o grupo, e esse eu coloco o nome de produto. Lembrando, eu coloco em letra minúscula. Se você não for inscrito aí no canal, se inscreva aí, dá essa força. Curta também esse vídeo. E agora a gente vai adicionar aqui o preço, ó. Eu vou apertar aqui Ctrl C, ó, e Ctrl V no texto para mim não perder muito tempo. Nesse caso aqui, ó, a gente já vai fazer o seguinte, ó, a gente vai ativar a ferramenta de texto, Ctrl V. Nós vamos utilizar aqui no texto, ó, no caso do preço, a mesma fonte daqui de cima. Então eu vou dar o Ctrl T. Aqui no caso eu vou deixar isso aqui ativado, para ficar melhor. Vamos aumentar aqui. E para ficar legal a gente vai dar o Ctrl+. Você vai ativar a sua régua aí, ó, com Ctrl R no teclado para ela aparecer. E vai puxar aqui uma linha de guia trazendo para essa posição, ó. Depois uma bem aqui nesse canto. Vamos dar um Ctrl+, para olhar melhor. E vamos fazer o seguinte, aqui nós deixa na mesma posição da linha e do outro lado a mesma coisa. Dá um Enter, distancio ele aqui um pouquinho e aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar essa informação, ferramenta de texto, Ctrl V. E aqui eu vou deixar ela bem aqui, ó, nessa posição. Trago uma linha até o ponto do 9 aqui, ó, Ctrl T. E aumento de tamanho. Isso aqui é para que as coisas fiquem mais alinhadas e mantenham uma hierarquia visual melhor dentro do projeto. Essa parte aqui, ó, vou colocar Ctrl G para criar um grupo e coloco o nome de preço. Agora vamos dar um Ctrl 0 para ver como está ficando. Assim está legal. Vou pegar o texto informativo, dar um Ctrl+, e puxo uma linha bem aqui, ó. O ponto de diagramação legal para ficar aqui, ó, tem que ser na parte mais baixa e não na parte mais alta. Então eu vou trazer mais para cima. Vamos dar um Ctrl ponto e vírgula para desativar o grid, Ctrl 0, para ver como é que ficou. Aqui nesse caso, essa parte de baixo aqui, ó, não tem problema se passar um pouco, mas se você quiser deixar, ó, fazendo aqui a mesma transição, o mesmo segmento, você dá o Ctrl ponto e vírgula, puxa a linha. E aqui no caso você vai ter que dar um Ctrl T no grupo e diminuir isso daqui, ó. Agora tá na mesma direção, ó, tá no mesmo segmento. Aqui a olho nu eu acredito, ó, que eu posso descer um pouco mais, ó, para ficar mais legal. Ctrl T, diminua aqui a olho nu mesmo, ó. Distancio só mais um pouco. E agora eu pego aqui, ó, junto com a imagem, ó, com o produto, e trago mais pro lado aqui, ó. Posso descer, Ctrl menos, e aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, no tema, a gente vai pegar isso aqui, ó, Ctrl G, botar o nome aqui de tema também, vou criar aqui uma nova layer, vou trazer essa aqui, ó, para baixo, e vou fazer o seguinte com ela. Vou vir nas opções de cores, vou colocar aqui um tom de azul, dou um OK, ativo o brush e faço isso aqui, ó, com hardness em 0. Ó. Trisco, ele vai criar uma mancha de azul, dou um Ctrl T, desativo isso aqui e arrasto assim para o lado segurando o Alt. Ó. Aumento mais um pouco, dou um Enter e vamos mudar a opção de Blend Mode aqui. Ó. Vou deixar aqui em Soft Light, Ctrl J, Ctrl T. E vou trazer esse daqui, ó, para cima. Aumento mais aqui, ó, para criar essa sensação melhor aqui na iluminação. Colocar aqui, ó, Ctrl G, coloca aqui o nome de luz. Jogo lá dentro, ó, novamente. Pega esse aqui e trazer para cima. E agora a nossa parte do tema já está pronta. Vou apertar Ctrl ponto e vírgula. Vou puxar uma linha aqui no meio, ó, bem no meio mesmo aqui do projeto. E vou centralizar aqui o tema melhor. Aqui para a gente não se perder muito, você pode fazer o seguinte, ó, tira essa linha, não estou mais precisando dela. Essa aqui também não estou precisando. Deixa eu ver, no caso essa daqui não, essa bem aqui, ó. Eu posso tirar ela daqui.
E essa, no caso, essa daqui também pode sair, ó. A do meio agora vai ficar aqui, ó. No meio, no caso, a gente tem que encontrar o ponto dele. E após fazer isso, agora a gente pode aqui centralizar o tema, ó. Aumentando mais de tamanho, ó. Esticando ele dessa forma. Dá um Enter, Ctrl ponto e vírgula. E agora no processo final a gente só vai centralizar as coisas melhor. Vamos pegar aqui o produto e o texto informativo, ó, e descer ele um pouco mais. Vou ativar o Ctrl ponto e vírgula. Quando o produto chegar bem aqui na linha, eu não desço mais, ó. Aí pego o tema, Ctrl T e aumento mais lá de tamanho. Centralizo. Tá no meio certinho, ó. Para você encontrar o ponto certo, você não vai se guiar por isso daqui, ó. Você vai guiar entre esse espaço até aqui e o mesmo espaço aqui, ó. Aí quando você soltar, a opção do tema está 100% centralizada. Agora eu dou Ctrl ponto e vírgula. E esse é o nosso resultado final do projeto. Aqui no caso, se você quiser, ó, pode vir no fundo, dar um Ctrl J aqui, ó, trazer isso para cima, para ficar melhor. Pega a borracha, hardness em 0, ó, e pode vir passando aqui levemente, ó. Agora eu vou botar Ctrl J aqui, no caso Ctrl G, coloco o nome de ajuste final. Agora eu vou apertar F no teclado, Ctrl 0. E esse é o resultado final do nosso projeto. Então, se você ficou no vídeo até aqui e gostou desse tutorial, dá um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, porque eu sempre vou trazer novidades para vocês. Lembrando, eu escolhi a Pichau para fazer esse vídeo porque eu indico a empresa tem credibilidade, ela vai entregar o seu produto e não vai enganar você. O computador que eu estou utilizando aqui agora para fazer esses materiais e para ter uma qualidade de criatividade é um computador comprado na Pichau. No caso, eu comprei as peças aos poucos até montar o computador ideal. Então, se vocês quiserem comprar, pode comprar com eles sem medo. Então, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo do canal.